Bom dia, gente. A gente está aqui resolvendo um sistema. Bom dia a todos e a todas. A gente está resolvendo algumas questões operacionais aqui, mas eu queria que vocês, pelo WhatsApp, fossem me dando um retorno, se vocês estão conseguindo visualizar ou não, para eu cobrar aqui do técnico do CMO que está aqui comigo, tá certo? O doutor Eduardo já está aqui. Somente para lembrar, basta você clicar. Veline já conseguiu visualizar, né? Basta você colocar o link, aí você clica em cima do vídeo que está começando a aparecer, que ele abre, e aí você já pode assistir a videoconferência. Não precisa botar senha nem e-mail, não é isso? Pelo que eu lembro, não precisa. Eu já acompanhei algumas e não precisa colocar. As perguntas vocês podem fazer aqui pelo meu WhatsApp, que aí eu vou perguntando ao doutor Eduardo, certo? Essa atividade, ela surgiu dos questionamentos que vocês me fazem com relação às questões previdenciárias. Alguns colegas do interior me enviam muitas demandas por e-mail, me questionando, Eduardo, algumas coisas da SUPREV. Funcionamento, fluxo, como é o órgão, algumas questões de direito previdenciário, cálculo, previdência, tudo. Os questionamentos são das mais diversas ordens. E aí, para a gente fazer esse bate-bola, eu achei interessante a gente fazer essa videoconferência com você, para que eles pudessem perguntar e tirar as suas dúvidas e assistir, conhecer melhor e até estreitar mais os laços com você, né, o diretor do órgão, o superintendente do órgão. Depois dessa videoconferência, a gente vai ter mais 3. João Ricardo, assista, que a imagem está congelada, mas ela vai aparecendo, certo? Mas não saia daí não. E aí o que acontece? Eu recebo muito questionamento com relação à SUPREV, Junta Médica, Planserv. E aí, semana que vem, a gente vai ter uma videoconferência com a Junta Médica, dia 11 de maio. Tem uma outra data com Cristina do Planserv. E, recentemente, a gente firmou um termo de cooperação com a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. E aí, Danilo, que é o chefe da ANS aqui na Bahia, vai fazer uma videoconferência com a gente para explicar as várias questões da ANS e o que envolve as questões de saúde suplementar. A dinâmica é a seguinte: Eduardo vai fazer uma apresentação, ele trouxe um PowerPoint, vai apresentar para vocês. Eu pedi ele que fosse breve, certo? Coisa de 30, 40 minutos, e depois a gente abre para as perguntas, porque logo em sequência, às 10h30, já tem uma outra videoconferência agendada com a infância e os colegas da infância no interior. Tá ok? Então eu vou passar a palavra para o doutor Eduardo, que é o superintendente da SUPREV, certo? Além de superintendente da SUPREV, ele é meu companheiro do Conselho Previdenciário, ou seja, ele também é conselheiro, conhece bastante das questões da Previdência, e eu acredito que vai ser uma excelente oportunidade para que vocês possam esclarecer, perguntar, podem fazer os questionamentos que forem. Enviem pelo WhatsApp, né? Eu acredito que muita gente tem a possibilidade de mandar pelo Zap. Eu já estou vendo aqui que algumas regionais já estão online, né? Vai ter algumas regionais com servidores. Os servidores também podem perguntar, questionar. Murilo disse que em Santo Antônio vai pedir assistente social para assistir. E de qualquer forma, quem não puder assistir hoje, a vídeo vai ficar gravada e vai poder assistir depois. Mas o importante é que todos estivessem aqui assistindo agora para esclarecer o maior número possível de dúvidas. Tá ok? Para a gente não perder mais tempo, eu vou passar para Eduardo, que vai dar seguimento à nossa atividade. Bom dia, Gil. Bom dia, colegas da Defensoria. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer ao meu colega Gil Braga pelo convite e pela oportunidade de falar um pouco para vocês sobre a Previdência Estadual. E colocar que é um prazer a gente estreitar um pouco mais os nossos laços da Previdência Estadual com os colegas da Defensoria Pública. Inclusive faz parte de uma das nossas ações principais de disseminação da cultura previdenciária no Estado, porque nós sabemos que o tema de previdência, apesar de muito importante para todos nós servidores efetivos de carreira, que eu também sou colega de vocês, ele acaba sendo deixado um pouco à margem em muitos momentos na vida funcional do servidor, e que só se preocupa com a previdência quando já está lá perto de se aposentar, e às vezes não tem muitas informações sobre isso.
Bom, então, como o Gil já adiantou, a gente combinou um tempo mais ou menos curto para eu fazer uma apresentação para vocês. Então, eu vou falar mais sobre a Suprev em si, o que é a Suprev, o nosso funcionamento, e deixar mais tempo para vocês fazerem perguntas e tirar dúvidas, que eu acho que talvez seja mais interessante a gente esclarecer realmente as questões mais pontuais que vocês eventualmente tenham dúvidas e queiram saber. Eu trouxe a apresentação, pode colocar. Então eu vou começar falando com vocês rapidamente sobre os 10 anos da Suprev. A Suprev foi criada, a Superintendência de Previdência do Estado foi criada, pode colocar a apresentação ali, ela foi criada em dezembro de 2007 pela Lei 10.955 de 2007, começou a viger em janeiro de 2008. Foi criada como o órgão gestor da Previdência Estadual, como órgão gestor da Previdência Estadual, centralizando a gestão previdenciária do Estado da Bahia. Então, até essa época, a gestão previdenciária do Estado ela era descentralizada. As secretarias faziam as aposentadorias dos servidores, tinha uma diretoria que cuidava apenas de pensão dentro da SAEB e uma diretoria que cuidava da parte financeira, uma diretoria de gestão financeira que ficava na Cefaz. Então, com a criação da Suprev, esses órgãos foram unificados e essas atribuições foram unificadas através dessa lei. E isso foi centralizado neste novo órgão, a Superintendência de Previdência. Portanto, pode passar o slide. Portanto, ele não está conseguindo. Portanto, a Superintendência entrou com essa função de gerir a Previdência Estadual a partir de 2008. Com essa criação da Superintendência, que na verdade no primeiro momento até se pensava em criar uma autarquia e depois foi pensado melhor em uma estrutura inicialmente um pouco mais enxuta e dentro da Secretaria de Administração, se criou a Suprev. Então, uma superintendência vinculada à Secretaria de Administração do Estado da Bahia. Essa superintendência foi, então, criada com esse objetivo de gerir a Previdência Estadual. Nesse momento se criou um novo fundo previdenciário, o chamado BAPREV. O BAPREV veio com o objetivo de fazer o que a gente chama de segregação da massa de beneficiários. Então, todos os servidores do Estado que haviam ingressado até dezembro de 2007 ficavam vinculados ao antigo FUNPREV. E quem ingressasse a partir de janeiro de 2008 se vincularia ao BAPREV. Essa mudança ela tinha um caráter exclusivamente, tinha e tem, administrativo, de gestão do pagamento do benefício. Certo? Portanto, não houve, como vocês devem saber, nenhuma alteração em direitos, nenhuma alteração legislativa com a criação desses fundos. Então, os servidores são vinculados ao FUNPREV podem ter os mesmos direitos de aposentadoria daqueles vinculados ao BAPREV. Isso foi uma questão de divisão, de segregação de massa, de fundo financeiro e o fundo previdenciário, 2 fundos para pagar os benefícios. Bom, a partir daí, nós começamos com essa estrutura da Suprev. Então, com o objetivo de centralizar toda a gestão previdenciária, gerir tanto os fundos previdenciários, que pagam, custeiam os benefícios, quanto a concessão e a manutenção desses benefícios. Então, hoje na Suprev, nós, além de gerirmos esses fundos previdenciários, nós concedemos as aposentadorias e pensões para os servidores do Poder Executivo e pagamos e mantemos a folha de pagamento também de todos os servidores do Poder Executivo e também já, nesse momento, dos servidores
da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Contas do município e da própria Defensoria, que são chamados de também outros poderes. Então, dentre os demais poderes, apenas não vieram ainda para a SUPREV o Ministério Público e o Tribunal de Justiça, por força de uma liminar judicial que a Assembleia, a Associação dos Magistrados ingressou. E também a Associação dos Promotores. Então, mas isso foi uma liminar que talvez até tenha eficácia limitada, né? Possa cair em breve. Então, nós hoje já fazemos a folha de pagamento, né? Processamos e pagamos os benefícios previdenciários, aposentadoria e pensão de todos os servidores aposentados do Estado da Bahia, do Executivo e da maioria dos demais poderes. Bom, dando prosseguimento de lá para cá, nós intensificamos dentro da SUPREV várias ações no sentido de gerir melhor esses recursos previdenciários do Estado, que são utilizados para pagar os benefícios previdenciários do Estado. Então, dentro dessa linha, pode passar o slide. Dentro dessa linha, nós buscamos, isso aí pode passar que eu já falei também, nós buscamos disseminar a cultura previdenciária, que faz parte o que eu estou fazendo aqui também com vocês. Então, criamos alguns projetos que eu vou falar rapidamente, com o objetivo de passar mais informações sobre previdência para servidores públicos, tanto os que estão trabalhando, quanto aqueles que trabalham diretamente com os benefícios, os setores de RH das secretarias. Então, para isso, criamos o Prepare-se, que é um programa de preparação para a aposentadoria voltado para os servidores que estão próximos a se aposentar. Criamos o Dia a Dia da Previdência, que é um evento voltado para os servidores que trabalham com RH em todos esses órgãos do Estado, para que eles tenham condição de prestar informações melhores sobre previdência. O Balcão Previdenciário, que é um outro formato, onde nós levamos técnicos nossos para as secretarias e órgãos para tirar dúvidas dos servidores sobre aposentadoria, pensão e etc. E fazemos também instrutoria interna e outros eventos nesse sentido de passar um pouco mais de conhecimento sobre previdência para os servidores do Estado. Bom, além disso, nós temos, a SUPREV gerencia uma rede de atendimento para todos os servidores, para todos nós, em todo o Estado da Bahia, junto à rede SAC. Então, são hoje 64 postos. Isso aumentou desde que a SUPREV foi criada nesses 10 anos em quase 500%, 450%. Então, nós expandimos muito essa rede de atendimento. Hoje, praticamente todos os saques você tem um posto CEPREV, que atende questões relativas à Previdência. Temos um call center, onde o servidor pode ligar também para tirar dúvidas, o 0800 071 5353. E então buscamos aumentar a interface da Previdência com os servidores do Estado durante esses anos. Uma outra linha importante nossa tem sido o controle sobre os benefícios. O controle sobre os benefícios. Centralizando essa gestão dos benefícios previdenciários, como nós fizemos, nos permitiu desenvolver meios de controlar melhor o pagamento desses benefícios, ou seja, cuidar melhor do dinheiro nosso, porque os recursos que nós pagamos, né, todo mês ao Funprev ou ao Baprev, na verdade é dinheiro nosso, para pagar a nossa aposentadoria no futuro. Então nós cuidamos bastante para que esses recursos sejam utilizados da forma mais correta e responsável possível, né, a qualificação do gasto. Então, a partir dessa centralização, nós começamos a fazer várias ações nesse sentido. Desde o recadastramento de todos os beneficiários anualmente, então todos os anos nós recadastramos todos os
hoje 127 mil beneficiários da Previdência. Quando a gente começou lá em 2007 eram 70 mil, hoje já são 127 mil. Então vocês verem o aumento que aconteceu. Então todo ano nós recadastramos todos eles para que eles façam prova de vida. O principal é isso, né? Porque percebemos que acontecia muito de servidores aposentados ou pensionistas já estarem falecidos e continuarem percebendo benefício, porque não se informou o óbito, nós não tínhamos como saber, continuávamos pagando. Quando percebíamos isso meses depois, suspendia o benefício, mas o dinheiro já tinha sido pago, o familiar já sacou, e a gente não conseguia recuperar esse dinheiro. Então o recadastramento tem sido muito importante nesse sentido. E nós começamos também, há alguns anos atrás, a fazer uma atuação bem forte de auditoria também sobre a folha, auditoria sobre os próprios benefícios, para nós sabermos se todos aqueles benefícios estão sendo pagos de forma correta, de acordo com a legislação. Se não tem distorções, gratificações pagas indevidamente a algum grupo, ou forma de cálculo errada dentro do sistema, calculando errada a aposentadoria ou benefício de alguém. Então também fazemos constantemente essas ações que são muito importantes e têm resultado em um impacto significativo. Que aí eu trago nessa apresentação, que juntando todas essas ações que nós fizemos, e tem várias outras, claro, eu estou falando de forma resumida, nós já conseguimos economizar cerca de 410 milhões de reais nesses anos, nesses 10 anos de atuação da Suprev. É claro que, frente ao chamado déficit da Previdência, esse valor não é tão expressivo assim, mas 410 milhões sempre é muito dinheiro. Então, estamos qualificando o nosso gasto e cuidando do nosso dinheiro, né? O dinheiro de Funprev, IBAPREV, que nós contribuímos para a nossa aposentadoria. Então, essa é uma ação assim, muito importante da Suprev, realmente prioritária para nós, porque justamente busca qualificar esse gasto. Outra ação muito importante que fizemos nesses anos foi intensificar a compensação previdenciária, que é a compensação do INSS para o Estado. Então, todo servidor que trabalhou durante alguns anos no INSS e depois se aposenta no Estado, o INSS precisa repassar, a título de compensação previdenciária para o Estado, os valores que foram contribuídos para o INSS durante aqueles anos, que ele averbou para o Estado. Então, isso aí era uma ação que praticamente não acontecia, o Estado não fazia isso, e nós começamos a fazer, e hoje já há uma arrecadação anual, em 2017, foi de 268 milhões somente dessa compensação previdenciária. A média é em torno disso, de 270. Na verdade, tem crescido a cada ano, anual. Tem crescido a cada ano essa arrecadação. Quando a gente começou a Suprev, isso era nem 20 milhões. Isso era muito pouco explorado e o valor era muito pequeno. E nós criamos uma equipe, hoje tem uma coordenação dentro da Suprev que trata da compensação previdenciária. E a Bahia virou até referência nessa área de compensação previdenciária para os outros estados que não conseguem ter uma qualidade tão grande de recursos. A Bahia hoje talvez seja o estado brasileiro que mais arrecada de compensação previdenciária. Apesar de não ser o maior estado, né? Tem outros estados com muito mais servidor, que poderiam, teoricamente, arrecadar bem mais. Então, essa é outra atividade bem importante nossa. Pode passar. Bom, pode passar. Outra área bastante importante de atuação nossa tem sido a própria área dos benefícios previdenciários, da gestão dos benefícios. Uma vez que nós concedemos as aposentadorias e pensões para os servidores do Estado, nós temos cuidado também de acompanhar, inclusive, as legislações de carreiras atualmente no Estado, para que elas sejam bem adequadas à questão previdenciária, porque havia uma tendência no Estado de criar, às vezes, leis modificando estruturas remuneratórias e estruturas de carreiras sem perceber o impacto que isso traria à Previdência, aos servidores aposentados.
os que têm paridade, por exemplo. Então, nós temos cuidado muito para que haja sempre um olhar da Previdência em qualquer nova lei de carreira. E temos também avançado um pouco aqui no Estado com algumas leis realmente de reajuste da Previdência. Não vou nem chamar de reforma, mas de reajuste. Então, já houve a criação da Previdência Complementar para os novos servidores ingressos no Estado. Então, servidores ingressos no Estado, a partir de julho de 2016, já estarão submetidos à Previdência Complementar. Eles, então, vão contribuir para o BAPREV ou FUNPREV apenas até o teto do INSS, 5.700 e alguma coisa. E também, quando se aposentarem lá no futuro, só vão se aposentar no máximo até esse valor, 5.700 e alguma coisa. Para que a aposentadoria deles ultrapasse esse valor, esse teto, eles vão ter que, desde o início, contribuir para a Previdência Complementar. E depois aí receberão esse benefício lá na frente pela Previdência Complementar. Então foi criada essa estrutura, é a Prev Bahia, a Fundação de Previdência Complementar do Estado, que gere esses recursos e que futuramente pagará a esses servidores essa complementação da aposentadoria. Então esse regime já está em vigor no Estado para os novos servidores ingressos a partir de julho de 2016. Quem ingressou antes ainda não está, ou não está vinculado a esse regime. Continuará vinculado ao FUNPREV, BAPREV, aposentadoria integral e toda aquela regra anterior, certo? Mas quem ingressou e vier a ingressar, já entrará nesse regime da Previdência Complementar. Nós também já implantamos legislação sobre a pensão previdenciária, regulamentando melhor, de acordo com a lei federal. Então, são algumas questões que nós estamos também buscando estruturar a Previdência do Estado para que, no futuro, tenhamos todos condição de receber os nossos benefícios previdenciários. Uma vez que hoje, aí eu vou entrar até nesse tema que ele é muito ligado ao nosso Conselho Previdenciário do Estado, que eu e Gil fazemos parte, que é o conselho que aconselha, logicamente, as políticas de previdência do Estado. Então, é um conselho formado por representantes dos servidores em atividade, servidores aposentados, representantes dos poderes. Então, temos representantes do Tribunal de Justiça, Ministério Público, da Defensoria, temos representantes da Secretaria da Fazenda, Secretaria de Administração. Então, esse conselho, ele, além de analisar recursos de indeferimento de processos, ele também analisa e referenda a nossa política financeira, a nossa política de investimentos, etc. Então, como eu estava dizendo, o déficit previdenciário hoje do Estado da Bahia, ele é bastante significativo. O que a gente chama de déficit? O valor que o Tesouro Estadual precisa aportar todo mês, e consequentemente todo ano, para cobrir a deficiência que existe entre o que é arrecadado pelos fundos previdenciários, FUNPREV e BAPREV, e o que tem que se pagar em termos de benefício. Como eu disse, a quantidade de benefícios hoje aumentou muito. Nós temos 127 mil aposentados e pensionistas. É praticamente a mesma quantidade de servidores ativos que o Estado tem hoje. O Estado tem hoje essa mesma quantidade, que são 130 e poucos mil. Então já estamos praticamente 1 para 1. Essa conta, atuarialmente, acaba não fechando quando você tem quase que 1 para 1 de servidores aposentados ou pensionistas contra servidores em atividade. Então, nós temos hoje, realmente, um déficit bastante significativo, da ordem de mais de 3 bilhões por ano, que o Estado precisa aportar todo ano para cobrir o pagamento desses benefícios. Então, todas essas ações que eu estou falando aqui para vocês, elas seguem na linha de nós tentarmos, no futuro, minimizar essa situação, porque esse déficit aumentando pode se tornar, em algum momento, quase que impagável, ou, se não chegar a tanto, mas que comprometa demais as finanças do Estado, como já acontece hoje com outros estados brasileiros e já aconteceu com outros países. Nós tivemos recentemente situações assim na Grécia, por exemplo, onde
não se conseguiu mais pagar os benefícios previdenciários e teve que haver até redução. Na Grécia foi assim. Eles reduziram realmente em acho que 20% ou 30% o valor das aposentadorias de todo mundo, porque o sistema não teve condição de bancar. E a gente já tem hoje aqui no Brasil alguns estados também com dificuldade, que estão atrasando o pagamento, já estão pagando aposentados e pensionistas com 2, 3, 4 meses de atraso, porque também estão sem condição. Então, felizmente, não é a nossa situação aqui na Bahia, de forma alguma, mas nós estamos tentando adotar medidas para que no futuro isso não aconteça, né? Já que existe um déficit, de qualquer forma, significativo hoje. Em 2017 foi de 3,3 bilhões, né? O déficit anual. Então, todas essas medidas elas buscam minimizar isso. A Previdência Complementar já ajusta isso para o futuro, né? Uma vez que novos ingressos no Estado já entrarão na Previdência Complementar. Mas para nós, que ingressamos antes, ainda temos que, durante muitos anos, espero, cuidar para que o FUNPREV e o BAPREV continuem ou sejam mais saneáveis, esse déficit diminua ou não cresça muito, para que os nossos benefícios estejam garantidos. Então, assim, nesse primeiro momento eu queria falar sobre, eu falei para vocês bem rapidamente sobre essa parte estrutural nossa, né? Então, a SUPREV, ela é a gestora de todo esse regime próprio de previdência, como nós chamamos, o RPPS baiano. Nós temos uma estrutura de 2 diretorias, uma que cuida dos benefícios, como eu já falei, e outra que cuida da área financeira. Essa estrutura vinculada à Secretaria de Administração do Estado da Bahia. Falando um pouco agora, Gil, sobre os benefícios, eu acho que talvez seja um pouco importante também. Pode passar. Pode botar a outra para cá. Falando um pouquinho sobre os benefícios que nós pagamos, que nós custeamos, analisamos, deferimos e etc., são basicamente os 2 principais benefícios previdenciários dos servidores efetivos do Estado, a aposentadoria e a pensão. Bom, seria muito longo para eu falar para vocês, nesse tempo que nós combinamos, detalhadamente sobre esses 2 benefícios, tá? Mas eu vou pensar algumas coisas. Pode passar aí, pode passar. Eu vou pensar algumas coisas importantes sobre esses benefícios. Bom, em primeiro lugar, só um segundo. Pode passar, pode passar, pode passar. Tá. Pode passar mais um só. Bom, vamos explicar para vocês o seguinte. Aposentadoria. Na aposentadoria, basicamente, os servidores ficam muito preocupados com o órgão mais sensível do corpo, como a gente brinca, que é o bolso. Então, todo mundo fica muito preocupado sobre, quando ele se aposentar, o que ele vai receber, né? Como vai ser calculada essa aposentadoria do servidor quando ele estiver nesse momento da vida dele. Bom, existem 2 formas de cálculo para os benefícios, para a aposentadoria dos servidores. Uma forma de cálculo de fixação dos proventos é a chamada integralidade. Ela é chamada assim, eu nem gosto muito de usar esse termo, vocês vão ver por quê. A integralidade, como se chama, ela é a forma antiga de cálculo e ela é calculada pelas parcelas remuneratórias que o servidor recebe. Então, se você recebe vencimento básico, tanto, adicional por tempo de serviço, X, gratificação específica, Y. Cada parcela dessa, cada gratificação dessa, ela pode ser incorporada ou não aos seus proventos. Então, é analisado se cada parcela dessa pode ser incorporável. Como é que ela pode ser? Se o servidor receber ela por 5 anos consecutivos ou 10 anos interpolados. Então, se o servidor recebe cada gratificação, cada parcela dessa por esse período, vai incorporar a aposentadoria. E essa aposentadoria dele, então, será feita por essas parcelas, cada uma delas na média dos últimos 12 meses anteriores ao requerimento de aposentadoria ou à aquisição do direito. Então, vejam bem, eu preciso receber uma gratificação por 5 anos consecutivos e preciso que nos últimos 12 meses eu esteja também recebendo para tirar a média.
Se eu tiver recebido a gratificação, por exemplo, por 20 anos, mas deixei de receber há 2 anos atrás, aí vou me aposentar agora. Quando eu tirar a média dos últimos 12 meses, qual vai ser essa média? 0. Porque eu não estava recebendo nos últimos 12 meses. Então, mesmo eu tendo recebido ela por 20 anos, eu não vou receber aquela gratificação. Perco o direito a recebê-la, ou a média será 0, eu vou receber 0, não recebo a gratificação. Certo? Então, essa é a chamada forma de cálculo da integralidade, que é a antiga. Essa fórmula ela era geral até 2002, até a emenda 41 de 2003. Certo? Essa forma de cálculo, ela também dá direito à paridade. O que é paridade? São os reajustes posteriores a sua aposentadoria, que você receba, que o servidor receba os mesmos reajustes do servidor em atividade. Então, paridade significa o quê? Andar em par. Né? Então, o inativo estará em paridade, andando em par com o ativo. Então, toda vez que o ativo tiver uma modificação no padrão remuneratório daquela carreira, o inativo também vai ter. Então, isso aí vale para reenquadramentos, um reajuste próprio para a carreira, e etc. Então, quem tem paridade leva isso. Então, essas duas coisas são atreladas, essa forma de cálculo e a paridade. Qual é a outra forma de cálculo que foi introduzida pela emenda 41 de 2003 e que é hoje a forma de cálculo geral para todas as aposentadorias? Então, se a pessoa não fizer jus a uma regra de transição que ela tenha entrado antes de 2002 no Estado e faça jus a uma regra de transição com a forma de cálculo anterior, ele vai entrar nesta forma de cálculo, que é a chamada média, que também dizem que é sem integralidade, mas que não é necessariamente assim, como vocês vão ver. Como é esse cálculo da média? Pode passar. Como é esse cálculo da média? A aposentadoria ela é fixada de acordo com a média das 80% maiores contribuições, remunerações que o servidor teve durante toda a sua vida funcional a partir de julho de 1994. Se ele tiver entrado antes, não conta antes porque era outra moeda. Então, pega-se uma planilha com todas as remunerações que o servidor recebeu. Remuneração, o que é? É o valor cheio. Então, entra já na remuneração todas as parcelas que nós recebemos. Então, pega-se nessa planilha todas essas remunerações, mês a mês, faz-se uma planilha. Atualiza-se esse valor pelos índices oficiais, pelo INPC, até hoje. Então, digamos que o servidor tenha ingressado no Estado em 2000. Vai se aposentar agora por alguma razão, invalidez, alguma coisa. Nós pegamos todas as remunerações dele de 2000 até hoje, colocamos numa planilha, atualizamos esse valor pelo índice oficial, existe um índice oficial mês a mês, atualizamos. Depois que atualizamos tudo, pegamos as 80% maiores remunerações. Então, as 20% piores são eliminadas. Isso é para melhorar a média, um pouquinho. Né? Então, nós eliminamos as 20% piores e calculamos a média dessas 80% maiores remunerações. Essa média será o valor da aposentadoria daquele servidor. Então, não há mais que se analisar as gratificações, se incorpora, se não incorpora. Tudo que você recebia entra no cálculo da média, calcula-se essa média e a sua aposentadoria é aquele valor. A partir daí, não tem mais a paridade. Então, quem se aposenta por esse cálculo não tem mais direito à paridade. Então, ele só terá o reajuste, a partir da sua aposentadoria, ele só terá o reajuste geral dado a todos os servidores. Se o Estado não tiver dado o reajuste, como nos últimos anos, por exemplo, não aconteceu aqui, é dado o reajuste do regime geral, do INSS. Então, é apenas garantido esse reajuste, como diz a emenda constitucional, para preservar o valor real da aposentadoria. Ou seja, se houver reestruturações específicas na carreira, um aumento específico para a carreira, professor entrou em greve e ganhou 20% de aumento. Quem se aposentou sem essa paridade não vai ter direito a esse 20% de aumento. Quem tinha a paridade lá atrás vai ter direito a esse 20%.
Então, essas são as formas de cálculo, tanto do cálculo da aposentadoria quanto do reajuste da aposentadoria, que é a paridade. Quem tem direito, então, a essa aposentadoria calculada pela regra antiga? Aí existem 3 regras de transição que foram introduzidas pelas emendas constitucionais, a 41 de 2003 e a 47 de 2005, que trazem essas regras. Então, é somente quem cumprir todos os requisitos para essas regras de transição é que terão direito a se aposentar ainda com esse cálculo pela remuneração e não pela média. Fora isso, todos vão se aposentar pela média. Quem são, então, quem é que pode entrar nessas regras de transição? Eu vou falar de forma rápida, mas aí, em geral, quem ingressou no Estado antes de 2002, tem os requisitos normais de aposentadoria, então 60 anos de idade e 35 de contribuição para o homem, 55 de idade e 30 de contribuição para a mulher, e tenha pelo menos 20 anos de serviço público, 10 anos na carreira e 5 anos no cargo. Essa é a regra geral da emenda 41. A emenda 47 traz uma regra um pouquinho diferente, que você tem que ter ingressado no Estado antes de 98 e não antes de 2002. Então, ela pega servidores um pouco mais antigos, mas ela tem a vantagem de poder fazer a compensação do tempo de serviço, da idade pelo tempo de serviço excedente. Explicando de forma clara, se eu, homem, trabalhei 37 anos, eu trabalhei 2 anos a mais. Então, eu poderia reduzir em 2 anos a idade e aposentar com 58. É aquela regra que o pessoal conhece como a soma de 95 anos para o homem e 85 para a mulher. Se você somar 60 da idade com 35 do serviço, dá 95 para o homem, 55 com 30 para a mulher, dá 85. Então, se o servidor fizer essa conta, ele também pode se aposentar por essa regra ainda de cálculo pelas parcelas remuneratórias e com direito à paridade. Basicamente, são essas 2 situações que ainda permitem que o servidor se aposente desta forma. Tirando essas regras de transição, quem se aposentar, quem não entrar nessas regras, irá se aposentar sem paridade e pelo cálculo da média. Então, assim, falando de uma forma bem resumida, essa é a situação mais geral. Claro que existem pequenas exceções disso, e não dá tempo de eu falar aqui sobre aposentadoria por invalidez, por exemplo, tem alguns detalhes, mas isso aí fica mais para frente. Mas, assim, de forma geral, essas são as regras assim, que vão abranger 95% dos servidores quando se aposentarem. Tá? Sobre a pensão previdenciária, é importante colocar alguns detalhes também. A pensão previdenciária, ela é um benefício concedido aos dependentes dos servidores que falecem. Então, se um servidor público, ativo ou inativo, falece, ele deixa a pensão para os seus dependentes. Então, existe um rol de dependentes que podem receber a pensão, certo? Esse rol está na lei 11.357 de 2009. E esses dependentes, então, se habilitam e solicitam a pensão. Então, esse rol de dependentes, basicamente, eu vou falar dos mais significativos, são os filhos menores de 18 anos, os filhos inválidos de qualquer idade, cônjuge, companheiro. Então, basicamente, são esses os dependentes de pensão. Cônjuges ou companheiros, filhos menores e filhos inválidos. Os pais inválidos somente fazem jus à pensão se nenhum desses outros dependentes existir. Então, se o servidor falecer e não tiver filho menor, nem filho inválido maior, nem cônjuge, nem companheiro, ele pode deixar a pensão para pais inválidos, né? Que nesse caso precisam comprovar, logicamente, a condição de invalidez na data do óbito. Então, essa pensão ela é calculada, o valor dela, de acordo com a remuneração que o servidor recebia, aposentado ou pensionista, aposentado ou ativo, calculado da seguinte forma: ela é integral até o teto do INSS, esses 5.700 e alguma coisa que eu falei, e o que excede esse teto, o pensionista recebe 70% do que exceder. Então, também fazendo uma conta simples, se o servidor recebia 20 mil reais quando faleceu, a pensão vai ser integral até 5.700
e os outros 14.300, 70% de 14.300. Aí faz uma conta aí, descobre algo em torno de 10 mil. Então 10 mais os 5 vai para 15 ou 16 mil. Então assim seria calculado de forma bem rápida uma pensão, o valor de uma pensão. Então o cálculo é mais simples. Existem várias questões assim, bem curiosas sobre a pensão que a gente poderia colocar, mas que talvez possa entrar também nas perguntas. Só colocando já como questão assim, importante, o cônjuge ou companheiro hoje já é estendido também a cônjuges ou companheiros do mesmo sexo, logicamente, e essa análise é feita de forma muito cuidadosa pela equipe nossa da Suprev. Então nós temos uma equipe que analisa, Gil sabe disso, que ele participa do conselho, e no conselho a gente analisa esses processos quando há um indeferimento, e nós fazemos um trabalho assim, muito criterioso até de investigação quanto a essas condições, né, de companheira, por exemplo, o companheiro que às vezes há 2, 3, 4 pessoas solicitando pensão de um falecido, aparecem 2, 3 companheiras, é uma viúva, a ex-esposa, a companheira atual, e assim vários imbrólios, como a gente chama, e que nós fazemos realmente uma investigação, nós temos uma equipe de assistentes sociais que analisa, faz entrevista social com vizinhos, com parentes, com todo mundo, para descobrir a realidade dos fatos. Então, assim, são esses dois benefícios que nós lidamos de forma mais constante e que os servidores fazem jus e têm direito. Que eu imagino que no dia a dia de vocês recebam muitos servidores ou aposentados ou pensionistas até que aleguem que não estão recebendo direito ou foram prejudicados e tal. Então a gente acha bem importante esclarecer para vocês essas questões e até tirar as dúvidas das perguntas para vocês até saberem orientar melhor essas pessoas quando procuram o serviço da Defensoria Pública. Porque é claro que podem haver erros, podem haver distorções, mas também muitas vezes eles estão alegando coisas que não fazem jus ou não têm direito, mas acham que tem, ou alguém disse que tinha, e etc. Outra coisa importante sobre a pensão é que a pensão previdenciária ela é devida a partir da data do óbito, e a legislação aplicável à pensão é a legislação vigente na data do óbito do servidor. Isso é bem importante. Então as condições elas têm que ser preenchidas também nessa data do óbito. Então, o servidor faleceu alguns anos atrás, a pessoa não era inválida, o filho. Se tornou inválido depois. Ele vai pedir pensão como filho maior inválido. Mas a gente tinha que analisar a condição dele na época do óbito. Ele era inválido? Não era. Então, a gente não concede a pensão. E assim tem várias outras situações. Tem situações de perda, que aí já entra no controle nosso, de perda da condição de beneficiário, de pensionista. Por exemplo, uma pensionista viúva, ex-esposa ou companheira, se adquirir um novo vínculo matrimonial, um novo casamento, uma nova união estável, perde a pensão. Então, muitas vezes, o pessoal não sabe ou não está esperando por isso e perde depois o benefício, nós retiramos, porque descobrimos que ela contraiu uma nova união estável. Até naquele recadastramento que eu falei no início, nós temos um formulário onde a pessoa precisa preencher se ela, quando é pensionista, naturalmente, se ela, após o óbito do servidor, do ex-servidor, adquiriu uma nova união estável. E, incrivelmente, muitas pessoas preenchem essa declaração positivamente, dizendo que tem uma nova união estável, tiveram, e quando nós retiramos o benefício, elas se assustam, se insurgem, entram até com processos e tudo. Ora, se ela própria declarou que teve uma nova união estável, ela está ali declarando que não é mais apta a perceber o benefício. É uma condição de perda da qualidade de beneficiário. E existem várias outras situações. Então, eu acho melhor, Gil, a gente abrir, não sei como é que está o horário, mas... Não, fica à vontade. Ainda dá para a gente falar algumas coisas, então vamos lá. O que você acha aí importante nesse sentido?
das pensões, as pensões têm bastante coisa. Então vamos fazer pela apresentação. Passe aí os slides um pouco. Pode ir passando. Pode ir. Bom, sobre as pensões, pode ir passando, é que eu já vou falando para não ficar calado muito tempo. Sobre as pensões previdenciárias, então, vamos detalhar algumas situações. Existe uma situação muito curiosa sobre a pensão, que é quando existe essa condição de várias pessoas, várias supostas companheiras ou viúvas, etc., se habilitam para a pensão previdenciária, de um mesmo ex-servidor, de um mesmo falecido. Então, essa situação precisa ser analisada com muito cuidado. O servidor faleceu e vem a atual companheira, uma viúva, que era casada com ele, mas não convivia mais, uma ex-esposa que já se separou dele. E nesse caso, quem recebe a pensão? Quem faz jus a receber a pensão? Bom, a primeira análise importante é a seguinte. Nós exigimos documentos, logicamente, de cada postulante à pensão. E dentro desses documentos é importante que ele comprove o vínculo com o servidor e a convivência, se essa convivência ainda existe. Então, como é feita essa análise? A partir dessa documentação, nós vamos fazer visita, vamos verificar realmente a condição alegada por eles, para conceder ou não as pensões solicitadas. Bom, ex-esposa ou ex-companheira pode receber a pensão? Ela não estava mais convivendo com ele. Vai ter direito à pensão? Pode ser que sim. Então, se ela for uma ex-esposa ou ex-companheira pensionada judicialmente, ela terá direito a receber a pensão. Esse é o primeiro aspecto que já é bom colocar. Ou seja, se ela precisava, se o ex-servidor pensionava, mantinha ela todo mês, mesmo eles já estando separados, ela terá direito a receber a pensão. Inclusive, mesmo que não seja pensionada judicialmente, se ela conseguir comprovar que ele efetivamente a mantinha, ou seja, comprovante de depósito que todo mês ele pagava uma pensão, mesmo que não fosse determinada judicialmente, ele queria espontaneamente, pagava para ela R$1.000 todo mês, depositava. Ela vem e comprova isso. Isso aí já pode ser suficiente para ela ter direito à pensão. Então essa aqui já está habilitada, ótimo. Sim, se for uma comprovação correta e efetiva de que ela era pensionada espontaneamente por ele, mesmo que não seja judicialmente, mas que seja algo habitual, aí a gente requer um cuidado maior, porque pode ter sido uma coisa eventual, ele depositou um dinheiro para ela um mês, não, precisa haver uma habitualidade nisso, né? Então ela tem que comprovar com um pouco mais de cuidado, mas se ficar comprovado que havia realmente um pensionamento espontâneo, também ela tem direito pela dependência econômica. Então ela seria uma ex-esposa, uma ex-companheira, que dependia economicamente dele. Então, pela dependência econômica, essa pensão pode ser concedida. A atual, então uma companheira atual que convivia, que comprova, que convivia com o servidor, que morava no mesmo endereço, que tem outros comprovantes também de dependência econômica, ou que convivia junto, que comprove, por exemplo, era dependente num cartão, era dependente no plano de saúde. Existem vários documentos que podem comprovar essa união estável, né? Quando a pessoa não é casada, tem um rol de documentos na lei, que não é um rol extensivo, é um rol exemplificativo, então podem haver outros documentos que comprovem essa união estável. Então está até na apresentação agora aí, tem uma lista de mais de 10. Não vou ler todos, mas são, na verdade, quaisquer documentos que comprovem que eles tinham uma união estável, ou seja, que havia uma intenção dos dois de convivência marital, de convivência de união estável. Então, essa aí também tem direito. A pessoa convivia, também tem direito. E aí vem algumas situações que acontecem, e essas são bastante curiosas e controversas,
quando você tem 2, 3 pessoas comprovando a mesma coisa. Então o servidor morre, e aí vem 2 companheiras, teoricamente, e as 2 comprovam isso. As 2 comprovam que conviviam com ele, moravam junto. Como é que morava junto? O cara era policial militar, ele trabalhava viajando, então ele passava metade da semana em Salvador, a outra metade em Feira, e aqui em Salvador ele tinha uma casa, nessa casa vivia Maria, lá em Feira ele tinha uma casa também, e nessa casa vivia Joana. E as 2, então, conviviam com ele, moravam, viviam com ele. Tem comprovante de residência, outros comprovantes de pagamentos, de coisas em conjunto. E aí, como fica uma situação dessa? A gente pode permitir bigamia pelo ordenamento jurídico brasileiro, porque esse caso é um caso parece ser quase que de uma bigamia. Ele convivia com 2 pessoas. O entendimento que nós temos e que gera uma certa polêmica, mas é o entendimento hoje da Procuradoria-Geral do Estado, é que como a bigamia não é permitida no nosso ordenamento jurídico, nesse caso nenhuma das 2 receberia pensão. Não, das 2 serem companheiras. Das 2 serem companheiras. Porque a união estável é equiparada ao casamento. Se você então não pode ter 2 uniões estáveis. Se você tem 2 uniões estáveis, teoricamente são 2 uniões instáveis. Nenhuma das 2 é estável. Porque não há o ânimo de você realmente manter uma convivência de união estável com uma pessoa, que é o que o nosso ordenamento jurídico coloca como o casamento, já que não aceitamos ainda a bigamia. Então, tem parecer da Procuradoria. Então, como a união estável equipara-se ao casamento, ela necessita desse ânimo de você ter uma convivência com uma pessoa. Então, se você tem uma união estável, entre aspas, com 2, o entendimento hoje é que nenhuma das 2 teria direito àquela pensão. E a pensão é indeferida para as 2. Vocês já viram que Gil já ficou em dúvida se concorda com isso. Então, esse entendimento ele gera realmente polêmicas, mas é um entendimento hoje que é adotado, inclusive, em outros regimes previdenciários, Brasil afora. Então, essa situação realmente é muito polêmica. O que se avança muito é no sentido de tentar analisar qual desses 2 vínculos, na verdade, é aquele em que havia uma ligação mais efetiva, que você possa considerar como uma união estável, e caracterizar o outro vínculo como, por exemplo, uma relação de amante. Isso aí, se a gente, na investigação, conseguir chegar nessa análise, aí tudo bem, nós concedemos a pensão para aquela que tinha realmente um vínculo mais efetivo com aquela pessoa, considerando que a outra era um amante, que ele fazia visitas que não eram regulares e tal, era uma namorada, e etc., um amante, mas não havia a questão de união estável realmente. Porém, o entendimento é esse. Se houver uma configuração realmente de ânimo de união estável com 2 pessoas, então não havia realmente união estável com nenhuma das 2. Não havia a estabilidade com nenhuma das 2 e nenhuma das 2 receberia a pensão. Essa é uma questão polêmica que eu aproveitei para trazer justamente por ser polêmica. Outras questões interessantes sobre a pensão. Quando há vários pensionistas, então, como eu estou falando aqui, pode ter a ex-esposa pensionada, pode ter a companheira atual, pode ter um filho menor. Quando há vários beneficiários de pensão, todos eles dividem essa pensão em cotas partes iguais. Então, a forma de divisão do valor da pensão é diferente de outras, da forma de divisão, por exemplo, do direito civil, né? Então, se havia uma ex-esposa que era pensionada judicialmente, pela decisão judicial ela recebia 10% do salário daquele servidor. Normalmente é assim, recebia 10% daquele valor. O servidor morre. E aí, quando nós vamos habilitar a pensão, esse servidor tinha essa ex-esposa e tinha a atual companheira. Aí as 2 se habilitam para a pensão. Como vai ficar? 50% para cada. Então aquela
ex-esposa que recebia só 10% do salário dele de pensão judicial, vai passar a receber uma pensão previdenciária agora de 50% do salário dele. Então, como a gente brinca, nesses casos a gente tem muito cuidado para investigar, porque pode ter sido ela que mandou matar ele, né? Porque ele passou a valer mais morto do que vivo, né? Porque vivo ele estava valendo 10%. Claro que é uma brincadeira isso. Mas vivo ele estava valendo 10% do salário e morto ele passou a valer 50% para ela. Então, é uma situação complicada, porque também tem que ver o lado da outra, né? A outra que estava vivendo com ele atualmente, a atual companheira, tinha ali na convivência 90% do salário dele e agora vai passar a ter 50%. Mas aí é uma situação realmente da legislação previdenciária sobre pensão, que coloca dessa forma, a divisão em cotas partes iguais. Então, essas cotas partes elas são divididas, como eu disse, igualmente, e na medida em que algum desses beneficiários saia, por falecimento ou por atingir a maioridade, se for um filho menor, essa cota parte ela é revertida para os outros beneficiários da pensão. Sobre filho, tem uma outra questão interessante, que é o filho estudante universitário. Durante muitos anos, o filho estudante universitário recebia pensão previdenciária até os 24 anos. Então, se ele comprovasse que estava cursando uma universidade, ele continuava recebendo essa pensão até os 24 anos de idade. Essa modalidade de pensão ela também já foi extinta no nosso ordenamento jurídico. Então, hoje, para óbitos ocorridos, hoje, na verdade, desde 2003, o filho maior universitário não recebe mais pensão. Então, a pensão para filho é só até os 18 anos. Atingiu a maioridade, acabou. Logicamente, ainda temos na nossa folha de pagamento alguns filhos nessa condição de filho estudante universitário, recebendo pensão. Porque, lembra que eu falei que a pensão é regida pela legislação vigente à data do óbito. Então, óbitos anteriores a 2003, até 2003, ainda tem filhos que estão, hoje, com 21, 22 anos, cursando faculdade, e esses têm direito a receber essa pensão como filho maior universitário. Eu penso que se uma pessoa morreu em 2002, ela pode ter tido um filho em 2000, e esse filho ainda tem, hoje, 18 anos. Então, esse filho ainda vai entrar nessa condição. Ele pode entrar na universidade agora e continuar recebendo essa pensão até os 24 anos. Então, ainda existe essa situação de fato, mas na legislação não existe mais. Outra situação, outra categoria de pensionista que existia e não existe mais, essa foi extinta em 95, é a chamada filha maior carente de recursos. Essa eu sempre considerei um absurdo, felizmente que ela não existe mais, que é a filha maior, então a filha de qualquer idade, né? A filha de qualquer idade, poderia ficar recebendo a pensão previdenciária, desde que ela comprovasse que ela não casasse, então ela não podia se casar, e comprovar que não tinha rendimento. Bastando comprovar essas duas coisas, né? Ela não casava e não tinha rendimento, ela continuava recebendo a pensão desse servidor a vida inteira. Isso aí gerou, durante alguns anos, umas distorções muito, muito feias até, de pessoas que passaram a vida praticamente como parasitas do Estado, desculpem a expressão, mas é verdade, sem trabalhar, quer dizer, sem se tornarem produtivas, e também sem se casar, sem gerar uma família e etc., somente para não perder a pensão. Então, a gente ainda tem, que é aquela coisa que eu falei da data do óbito, né? Então, quem morreu antes de 95 ainda tem direito a isso. Os dependentes ainda têm direito. Então, a gente ainda tem algumas situações desse caso. Tem mesmo uma velhinha, já de uns 90 e tantos anos, que é pensionista de um juiz ou desembargador, se eu não me engano, que morreu há quase 90 anos, morreu quando ela era criança, e ela recebe essa pensão até hoje, uma pensão altíssima, né, desembargador, ou juiz, não lembro bem, uma pensão muito alta, ela recebe até hoje, e essa senhora passou a vida inteira sem trabalhar, sem se casar, só curtindo o dinheiro dessa pensão que recebeu desde criança. Felizmente, essa modalidade de pensão, como eu disse, ela foi extinta desde 95, ainda tem esses casos remanescentes, mas só quem tem direito é quem
for filha, maior, solteira, carente de recursos, ou seja, sem nenhuma fonte de renda, sem trabalho, e que o óbito tenha sido antes de 95. Então, assim, eu estou entrando em algumas situações mais pontuais. Gil tem uma pergunta aqui. Gente, eu tenho uma pergunta aqui de Fabiane de Ilhéus, que está assistindo a gente. Ela fez o seguinte questionamento: por que os servidores do TJ Bahia propuseram ação para evitar migração ao BAPREV? Qual é a razão para você disso? Ok, boa pergunta. Não é migração ao BAPREV. O BAPREV, todos os servidores que ingressaram no Estado a partir de janeiro de 2008 são vinculados ao BAPREV. Isso não tem nenhuma repercussão, como eu expliquei no início, em termos de direito, de valores, de cálculo, de nada. É só uma divisão de fundos, 2 fundos previdenciários que foram divididos para melhor equacionar a questão do déficit. A migração que nós propomos foi a migração para a SUPREV, para a Superintendência de Previdência, uma migração administrativa. Então, quem vai rodar a folha daqueles aposentados, que hoje essa folha é rodada pelo Tribunal de Justiça, então essa folha é processada e rodada pelo Tribunal, eles fazem lá no final do mês, de lá, 20 milhões é a nossa folha de aposentadoria, manda para a gente só o valor e nós pagamos. Hoje é assim. Nós pagamos um cheque em branco. Nós recebemos do Tribunal de Justiça e do Ministério Público um valor fechado. A nossa folha de aposentados ela é X, repassem. Nós repassamos o valor e esse valor é pago. O que nós queríamos, que é o que está na lei, né, e foi projeto do governador, era justamente trazer o processamento dessa folha para a SUPREV, para que nós, pelo princípio até lógico de que quem está pagando deve saber o que está pagando, de forma detalhada, né? E não apenas dessa forma genérica. Então, esse projeto foi feito com os outros poderes todos, e o Tribunal de Justiça entrou com... O Tribunal de Justiça não, a AMAB entrou com esse pedido judicial para que não fosse migrada a folha de pagamento de lá do tribunal para a SUPREV. Agora, a razão deles terem entrado com esse pedido, eu não posso me arriscar a dizer, eu não sei. Eu realmente não sei qual é a razão que eles alegaram para isso. Eles alegam um controle melhor da folha de pagamento deles, uma vez que a folha de pagamento é deles, que eles processem. Obviamente, nós queríamos que essa folha viesse para a SUPREV pelo nosso projeto de centralização de toda a gestão previdenciária, para que nós possamos fazer de forma mais efetiva a gestão previdenciária de todos os benefícios de aposentados e pensionistas do Estado. Uma vez que nós pagamos, nós temos que ter também a gestão desse benefício, e isso está determinado em lei, essa própria lei que eu falei, as duas, a 10955 e a 11357, a de 2007 a primeira e de 2009 a segunda, falam nisso já, e tem também até um decreto também do governador nesse sentido. Então, em cumprimento a essas leis, em cumprimento à própria determinação constitucional que diz que cada Estado, cada ente federado só pode ter um regime próprio de previdência gerido por um órgão centralizado. Então, se você só pode ter um órgão gestor da Previdência, e esse órgão gestor é a SUPREV, então nós devemos ter a concentração da gestão, da folha, de todos esses inativos e pensionistas. Então, seguindo isso, foi que nós fizemos esse projeto, que foi feito com sucesso. Nós estamos rodando a folha desses outros poderes, como eu disse, sem nenhum problema. Então não há nenhum risco de não receber salário ou de ter redução no salário. Eu não sei, entendeu, qual foi a motivação deles, mas se houve qualquer motivação nesse sentido, não há nenhum risco disso. Todos os aposentados e pensionistas hoje, tanto do Poder Executivo quanto do Tribunal de Contas, da Assembleia Legislativa, etc., recebem lá pela SUPREV, é processada a folha sem nenhum problema, os reajustes são concedidos, inclusive de acordo com as próprias leis que eles enviam. Então, se há uma alteração legislativa na Assembleia, eles enviam para nós implantamos em folha automaticamente. Então, assim, não houve nenhum problema nessa migração de todos para a SUPREV, mas as associações de classe do Tribunal e do Ministério Público
ingressaram com essa ação em que foi dada uma liminar. A Procuradoria já recorreu, logicamente, e está sob júdice. Mas o nosso objetivo é realmente centralizar a gestão, como uma medida de gestão, de política de gestão dos recursos previdenciários do Estado. Fábio Paloma, aí Feira, tem uma pergunta? Bom dia, Eduardo. Bom dia, Gil Braga. Eu tenho algumas perguntas aqui. Eu acho que eu vou fazer uma pergunta de cada vez que fica mais fácil para a gente poder acompanhar. Então, a primeira pergunta é sobre essa questão dos benefícios do TJ e do MP. A questão é, a concessão, o ato de concessão do benefício do TJ, seja de aposentadoria, seja de pensão, no caso do TJ e do MP, ele não é realizado pela SUPREV, não estou nem falando de rodar a folha de pagamento, eu estou pensando do ato de concessão do benefício. Ele não passa pela SUPREV e ele passa pelo Tribunal de Contas? Então, respondendo a pergunta, o nosso projeto de migração e centralização desses benefícios na SUPREV, num primeiro momento, englobava apenas o processamento da folha de pagamento. Então, a concessão do benefício continua sendo feita pelos poderes. Então, a concessão dos benefícios, a concessão da aposentadoria. A pensão, ela sempre foi concedida pela SUPREV para os ex-servidores de qualquer poder do Estado, inclusive do Tribunal de Justiça, e isso nunca mudou. Isso sempre foi assim. A gente está falando nessa centralização somente em aposentadoria, certo? Primeira coisa é essa. Bom, sobre a aposentadoria, então, no primeiro momento, o nosso projeto foi para migrar apenas a folha de pagamento. Justamente porque sentimos uma resistência grande em passar para nós a concessão, a análise do processo e a concessão da aposentadoria. Então, o que nós pensamos? Vamos primeiro trazer a folha de pagamento, onde nós já vamos ter uma condição de visualizar aqueles benefícios e saber o que está sendo pago. Inclusive, nós podemos fazer essa análise e perceber se algo está sendo pago em desacordo ou não com essa folha. Já seria, digamos, o suficiente para a gente ter uma condição de saber como está sendo pago o benefício. Certo? Então, o projeto ia nesse sentido. Nós estamos, então, já hoje processando apenas a folha, por exemplo, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas, etc. A concessão do benefício não viria. Então, nesse primeiro momento, pelo menos. Foi contra essa migração da folha que eles se insurgiram. E, por enquanto, está obstado. Aí você perguntou se o Tribunal de Contas não analisa essas aposentadorias. É verdade, o Tribunal de Contas, em tese, deveria analisar ou deve analisar essas aposentadorias. Nós temos notícia de que alguns poderes há muito tempo que não têm nenhuma aposentadoria homologada pelo Tribunal de Contas. Aí é uma questão à parte. Nós já descobrimos algumas distorções na Assembleia Legislativa. Isso aí eu posso dizer para vocês, inclusive, que nós já estamos convocando alguns aposentados para que apresentem defesa administrativa e tal, porque senão nós vamos corrigir proventos. Então já descobrimos algumas distorções, algumas coisas pagas em desacordo com a legislação. Isso foi homologado pelo Tribunal de Contas? Não sei, a maioria dos casos não. Quer dizer, o próprio Tribunal de Contas talvez não tenha homologado, ou talvez tenha homologado, não sei, sem se atentar a isso, não sei. O que a gente sabe é que com a folha de pagamento em mãos a gente consegue observar essas questões e fazer esse controle que é nosso papel. Está na lei que o nosso papel é fazer também controle sobre a concessão dos benefícios. A reanálise, reavaliação e ver se esses benefícios estão sendo pagos de acordo com a legislação aplicável. Então nós estamos fazendo isso já em alguns, fazemos no Executivo há muitos anos e nesses outros poderes que a folha já veio para nós. Então, assim, o Tribunal de Contas, em tese, tem a obrigação de fazer isso. A gente não sabe em que ritmo está sendo feito ou se realmente essas aposentadorias foram homologadas. Muitas vezes não são, ou são homologadas com ressalva, e mesmo assim, esse processo demora muito e a aposentadoria continua sendo paga. Então, a gente faz assim a nossa parte, e eu não sei exatamente do Tribunal de Contas em relação a essas aposentadorias. Certo? Pode fazer a próxima pergunta. Bom,
Bom dia de novo, agora conseguindo te ouvir direitinho. Ouvir vocês. Bom dia, Peraí, Braga. Bom dia, Eduardo. Pode fazer de novo, por favor? Bom dia de novo, agora ouvindo bem vocês. Bom dia, Gil Braga. Bom dia, Eduardo Mata. A segunda pergunta é a seguinte: esses recursos que são julgados por esse conselho paritário, que integra a Defensoria, Ministério Público, ele analisa as questões, porque nos casos de processos que são remetidos pelo Executivo para o Tribunal de Contas, esse conselho analisa o recurso antes de ir para o Tribunal de Contas, ou é paralelo, ou não existe uma sequência lógica com relação a isso? Como é que funciona? Gil vai responder essa, que ele participa do conselho. Fábio, os processos são analisados antes, de pensão. Eu já sou conselheiro, vou fazer 3 anos, e eu só analisei pensão, até hoje, certo? E eles vão antes. Tá ok? Se essa é a sua pergunta. Exato, porque o processo ele vai... O recurso, né? Então, quando nós indeferimos uma pensão, esse recurso, o pensionista, o dependente, o postulante, ele se insurge contra o indeferimento, ele tem essa instância superior, que é o Conselho Previdenciário, para recorrer. Então, ele recorre ao Conselho, e isso o processo não foi para o Tribunal de Contas ainda. Ele recorre, o Conselho analisa, delibera, defere ou não, conhece ou não o recurso, defere ou não, e aí só depois é que ele vai para o Tribunal de Contas. Mas como o Gil disse, isso é feito apenas nos processos de pensão. E te digo, viu, Fábio, se até vocês, colegas do interior, quiserem de vez em quando utilizar o recurso para o Conselho Previdenciário, te garanto que tem uma análise mesmo, e tem muitas situações de indeferimento na SUPREV que se reverte no Conselho Previdenciário, certo? Então, se vocês até identificarem alguns casos de indeferimento do benefício de pensão por morte na SUPREV e tiver a possibilidade do recurso, eu tenho até o regimento interno, eu vou até socializar com vocês, vocês podem utilizar que a análise mesmo, e já vi reversão, não só com voto meu, mas de outros conselheiros, pela concessão do benefício. A análise é bem criteriosa, a pessoa pode inclusive trazer argumentos novos depois, então tem várias questões que podem fazer com que o benefício que foi indeferido antes seja deferido pelo Conselho. Acontece mesmo, o Conselho é bastante criterioso. Pergunte, Fábio, pergunte mais. Ótimo, maravilha, a gente vai procurar esse caminho sim. Uma coisa que a gente percebeu aqui, o Eduardo comentou que são julgados esses recursos e depois os processos vão para o Tribunal de Contas, no caso de pensão. Só que o que a gente tem observado é que as concessões de pensão ou conversões de aposentadoria em pensão, eles nunca são homologados pelo Tribunal de Contas. E quando a gente oficia o tribunal para verificar se foi encaminhado para lá para ser avaliado, a gente nunca tem uma resposta de que isso aconteceu. Pode ser que isso tenha acontecido no passado, mas a gente não sabe até quando isso era encaminhado para o Tribunal de Contas. O que a gente observa hoje é que não é encaminhado. Então a gente queria saber por que essas concessões de pensão ou conversão de aposentadoria em pensão não são encaminhados pelo Executivo para o Tribunal de Contas, no caso que não é dos outros poderes, né, que é do SUPREV mesmo. Por que não é encaminhado e por quê e desde quando? Boa. É o Boa seguinte, pergunta. Existe um sistema que já foi feito há vários anos, que liga o SRH, que é o nosso Sistema de Recursos Humanos, com o Tribunal de Contas. Então, as pensões, quando nós deferimos, elas são automaticamente encaminhadas através desse sistema para o Tribunal de Contas, para justamente o Tribunal de Contas fazer essa avaliação, essa homologação. Então, os dados daquela pensão são encaminhados através desse sistema. Esse sistema já existe há muito tempo. Hoje, a aposentadoria também já é assim, é uma coisa bem recente. Mas a pensão já é há muito tempo feito dessa forma. Então, automaticamente, essas informações das pensões são encaminhadas para o Tribunal de Contas. Agora, se essa homologação vem sendo feita ou não, realmente me parece que o Tribunal de Contas não tem dado uma prioridade muito grande nisso aí. A gente não tem recebido, inclusive, um retorno muito grande de diligências ou algo assim em relação às pensões. Parece que o tribunal não tem se debruçado demais nisso, mas aí não é uma questão que eu possa
falar para vocês. Mas existe esse sistema, o que eu estou só dizendo é isso, que as pensões elas são encaminhadas ao Tribunal de Contas. Há um sistema que faz isso até de forma automática, que já existe também para aposentadoria. Então, quando a gente publica uma aposentadoria no Diário Oficial, a gente já lança aqueles dados ali, nesse sistema, que é um sistema integrado com o CISATOS, que é o do Tribunal de Contas, e aquela aposentadoria, e a pensão também, já vai automaticamente para o sistema do Tribunal de Contas. E lá eles realizam o trabalho deles, as tratativas necessárias para analisarem, homologarem ou não aquele ato. Certo? Tem mais perguntas, Fábio? Mais algumas, só rápidas, Gil. Não, pode perguntar. Então, tá. Bom saber, então, porque eu imaginava que não era nem encaminhado para o Tribunal de Contas. Então, o Executivo encaminha e é o mesmo sistema tanto para a aposentadoria como para a pensão, e é o Tribunal de Contas que não tem processado. Tá? Então, a gente já entendeu isso. Já não sei. Uma coisa que a gente queria saber, Eduardo, o quantitativo de pensionistas atualmente existentes que recebem benefício antes da emenda 41, que tem direito à paridade. Você sabe o quantitativo desse pessoal e quanto que é pago para eles atualmente, de forma estimada? Certo. Olha, eu não sei lhe dizer aqui de cabeça quantos a gente tem nessa condição. A gente tem hoje cerca de 21 mil pensionistas na folha do Estado. Agora, quantos deles têm paridade e ingressaram antes da emenda 41, eu não vou saber lhe dizer assim de cabeça, mas isso é um relatório que nós tiramos com maior facilidade. Isso aí, se você quiser, até entre em contato com a gente, solicita, que a gente tira esse relatório lá facilmente, em poucos minutos. Eu não tenho de cabeça para lhe dizer assim quantos mil seriam. Realmente não tenho esse número, mas a gente tira fácil. Você entra em contato com a gente, eu vou deixar meu contato aqui, e aí a gente manda isso para você em poucos minutos, viu? Tá bem, Eduardo. Já encaminhando para as últimas perguntas. Espera aí, só um minutinho, repita aí. Por favor, repita. Já encaminhando aqui para as últimas perguntas, eu queria saber sobre a questão, porque a gente verificou, já até em reuniões com vocês mesmo, que existe alguma dificuldade na implementação da paridade com relação a pensionistas anteriores à emenda 41 de 2003, que tem benefício anterior e que tem direito à paridade. Vocês tinham feito uns trabalhos para avaliar essa situação, e eu queria saber como é que está isso hoje, porque pensionistas com direito à paridade estavam recebendo os reajustes lineares, ao invés da paridade. Queria saber como está isso, se você tem como passar alguma informação. Pronto. A informação ainda está mais ou menos parecida com o que nós conversamos daquela vez. Existe sim esse trabalho de revisar as pensões antigas, aquelas que teriam direito à paridade, mas esse trabalho ainda está em execução, em processamento. Então, realmente, ainda existem pensões antigas que quando nós entramos na Previdência, quando a Suprema foi criada, essas pensões já existiam, né, como você está falando, são pensões anteriores a 2002, na maioria dos casos, e a Suprema foi criada em 2008, e então nós buscamos esse trabalho de fazer um resgate desses valores, mas isso ainda está em andamento. Eu não tenho como lhe dar uma definição clara ou algo mais concreto sobre isso. Mais pergunta, Fábio? Última pergunta. Ok. É o seguinte, a gente, nos casos de previdência que a gente atendeu aqui, que a gente acompanhou, a gente sempre oficiou a Suprev, né? A gente fez reuniões com o Eduardo mesmo, e a gente tinha bastante necessidade de conseguir a planilha dos valores que são pagos mensalmente, com indicação linear dos reajustes, quais são as rubricas, desde a concessão do benefício inicial até o decorrer da concessão do benefício. E isso a gente conversou já no passado, e o Eduardo tinha comentado que tinha dificuldade para conseguir montar esse banco de dados, né? Porque dizia ele que não tinha isso no sistema, né, Eduardo? Você tinha comentado isso com a gente. Isso.
Queria saber, essa situação mudou? Vocês conseguiram implementar alguma forma de disponibilizar essa informação para a gente poder avaliar se o benefício está pago com reajuste correto? Ou continua como na mesma situação anterior, que não tinha uma planilha detalhada, que a gente não conseguia avaliar? Como é que está isso? Olha, a gente tem evoluído, sim, nesse sentido. Até seria bom você já entrar em contato de novo lá com a gente, para ver alguns casos desses que você tenha, que talvez a gente já tenha conseguido resgatar e fazer esse histórico. Só para deixar claro assim, para todo mundo que a dificuldade realmente ela é do sistema. Porque pensões muito antigas, a gente tem até processos lá onde isso era calculado manualmente. E esses reajustes eles eram dados, não sei nem lhe dizer como, tudo de forma manual. De caneta mesmo, quando a gente fala manual, não é nem alguém entrar lá no sistema, não, era feito de forma quase que artesanal. E isso tem processos no nosso arquivo, processos muito antigos, com os registros disso, para a gente poder encontrar o registro de como foi dado esse reajuste lá atrás. A gente está falando aqui de casos muito antigos. Então tem sido feito um trabalho aí com o RH Bahia, que é o novo sistema do Estado, que vai substituir o SRH. E o RH Bahia ele tem justamente buscado esse histórico funcional para sanear a base de dados e buscar colocar a base de dados mais atualizada possível. Então, é possível sim que a gente já tenha algumas situações das que você me procurou no passado, a gente já tenha como ter um histórico melhor dessas pessoas, dessas pensões. Então, esses casos, entre em contato com a gente, ou se tiver novos casos, entre em contato que a gente vai fazer todo o possível e ver se no caso concreto já até tem realmente o histórico completo da evolução dos reajustes ou do pagamento do pensionista. Mas pode haver algum caso ainda onde tenha alguma dificuldade, principalmente nesses casos muito antigos. Porque, como eu falei no início, quando eu estava falando sobre pensão, a gente tem pensionistas que recebem o benefício há 80 anos, há 60 anos. Então, realmente, às vezes é difícil para descobrir toda a evolução, né, de reajuste, de contra-cheques e tudo desses pensionistas. Né? A SUPREV foi criada há 10 anos, como vocês estão vendo. E, como eu disse, tem pensionista que recebe pensão há 50 anos, 60 anos, 70, não tinha sistema, não tinha nada na época. Então, essa dificuldade realmente ela existe ainda. Mas a gente está evoluindo até com esse sistema novo, o RH Bahia, que é um sistema SAP moderno, bem interessante de gestão de folha e de gestão de pessoas, para tentar minimizar e melhorar isso, tá bom? Mas pode procurar a gente em qualquer momento que a gente está à disposição. Você e todos os colegas defensores. Fábio, mais alguma pergunta? Fábio? Não, sem mais perguntas, Gil. Obrigado, Gil Braga. Obrigado, Eduardo. Mais alguma pergunta do interior? Gente, para o pessoal da infância não se aborrecer comigo, eu vou encerrar aqui agora. Vou agradecer, Eduardo, pela disponibilidade de tempo. Alguns colegas já mandaram um WhatsApp ali dizendo que foi muito esclarecedora, né? Algumas pessoas assistiram até uma parte e não assistiram o resto, e a gente vai disponibilizar o vídeo para que todos possam assistir, tá ok? Na sexta-feira que vem a gente vai estar aqui com o Dr. Eduardo Caldas, né, o diretor da Junta Médica, depois vai ter Cristina do Planserve e depois Danilo da ANS, tá ok? Obrigado, queria agradecer de novo a Gil e a todos os colegas da Defensoria. Colocar que a gente está à disposição na SUPREV para tirar dúvidas, para atender, passar informações que vocês precisem, justamente para subsidiar, não é, a defesa dos representados, do público. Então, a gente está à disposição, o Gil tem meus contatos, a turma tem também. Então, podem ficar à vontade, entrar em contato com a gente. E qualquer dúvida também que surja de quem assistir a apresentação aqui depois, quem estiver assistindo depois e tiver alguma dúvida, alguma pergunta, também pode entrar em contato com a gente e que nós iremos responder ou por e-mail, ou por telefone, WhatsApp, qualquer meio. Então, e a apresentação você pode disponibilizar? A apresentação posso deixarei aqui com vocês também. Eu trouxe duas, essa segunda ela é mais completa, sobre os benefícios e tudo. Claro que eu deixo aqui e disponibilizo para os colegas.
Obrigado a todos. Fábio Paloma, um abração, obrigado pela participação e a todos os demais colegas e servidores. Um abração. Obrigado, gente. Um abraço.